Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O Brasil é uma potência no setor agrícola, mas no campo das startups ainda não encontrou nenhuma companhia bilionária. Quem está aqui comigo hoje é um investidor que tem a missão de encontrar o primeiro unicórnio do campo, como as AgTechs, como são conhecidas essas empresas. Eu converso com Francisco Jardim. Ele é sócio da SP Ventures, um fundo de Venture Capital especializados em AgTech. Francisco, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Café com o Investidor. Obrigado você, Ralph. Então, em primeiro lugar, o que é a SP Ventures? Como surgiu a SP Ventures? Ralph, a SP Ventures é uma gestora de Venture Capital, capital empreendedor. A gente nasceu em 2007, gerindo na época um fundo que o BNDESPar capitalizava. E a gente não nasceu com viés para o agronegócio, muito importante dizer. Como que virou esse viés para o agronegócio? Então, o nosso mandato original era escolher as melhores techs, melhores startups de tecnologia, com tecnologia de ciência de fronteira, sim, grandes mercados, grandes empreendedores e grandes potenciais de retorno financeiro. Quando fomos a campo para escolher, investimos em 8 empresas, metade daquele portfólio foi no agro. E isso foi de 2007 até 2013, muito antes do termo AgTech nascer, antes da cadeia de AgTechs se tornar uma classe de ativos desejada, sexy. E por que a gente acabou tendo essa concentração e acabar virando uma casa altamente especializada nesse setor, né? Muitas das coisas que já estavam acontecendo no agro, já estavam fundamentadas, acabaram ficando muito óbvio para a gente porque a gente estava na trincheira, né? Sim. Então, por exemplo, em primeiro lugar, o Brasil é um grande mercado agro. Então, Venture Capital tem sempre que investir em grandes oportunidades econômicas, mercados endereçados muito grandes. Não tem nenhum setor da nossa economia onde o Brasil é tão grande e competitivo quanto o agronegócio. Lideramos em primeiro ou segundo lugar em produção e exportação as principais commodities agrícolas, de citricultura, soja, algodão, cana, café, cacau, proteína animal, entre outros. Então, o Brasil é uma referência, uma grande potência. Segundo, a gente produz muita ciência de fronteira, né? E produção de conhecimento e ciência é um adubo necessário para você ter um ecossistema de alto impacto tecnológico. A gente tem um complexo Embrapa, temos Lavras, Viçosa, Exalc, Pirassununga, Federal de Santa Catarina, URGS, ITA, cada vez mais intersectando aerospace com agro. Sim. Então a gente tem muitos centros de pesquisa desenvolvendo ciência de fronteira para o agronegócio. Terceiro, uma coisa que a gente acredita é que os fundos de Venture Capital, antes de estarem investindo em bons negócios, eles têm que estar investindo numa grande transformação, né? Uma grande revolução. E não tem nenhum outro setor que está passando, na nossa visão, por uma transformação tão fundamentada e tão profunda quanto o agronegócio. O mundo vai demandar, até 2050, 60% a 80% mais alimentos do que ele demanda hoje. Tá? Se você olha 5 ou 6 grandes regiões produtoras de alimentos que conseguem, de fato, ter escala, União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil. O Brasil é disparado que tem mais condições de suprir essa demanda, tá? Em termos de novas áreas plantadas e em termos de crescimento na produtividade das áreas existentes. Só que isso só vai acontecer através da adoção de muita tecnologia. E aí, como cereja do bolo de tudo isso que eu acabei de te falar, se você pega essas outras 5 regiões, o Brasil é a única tropical. As outras 4 são agriculturas temperadas. Então o Brasil tem 2, 3 safras por ano, eles têm uma. A gente tem um solo diferente, um microclima diferente, pragas e doenças diferentes, culturas diferentes, extensão territorial diferente, um capital humano na ponta diferente, uma infraestrutura no campo diferente. O que significa? Os nossos gargalos e problemas e adversidades no agro são diferentes daqueles lá fora. E as soluções desenvolvidas em Haifa, em Israel, no Vale do Silício, que são desenvolvidas para aquela agricultura, não funcionam aqui. Então a nossa aposta desde então foi que o empreendedor nativo, com soluções nativas, atacando os problemas locais, iam ter uma vantagem competitiva versus a tecnologia importada. Então aí fez vocês virarem para ser um fundo especializado no agronegócio brasileiro. Exatamente. Tudo isso que eu te falei agora foi o que despertou o nosso interesse, a gente fundamentou essa tese, botamos isso numa oferta de investimentos em 2013 e 2014 e levantamos um fundo de 105 milhões de reais. Então, mas antes disso, o primeiro fundo que você falou foi o BNDES e foi um fundo menor, de 21 milhões de reais. A gente alocou 21 milhões de reais, metade foi no agro, o outro metade foi distribuído em TI e saúde.
Aí em 2013 você fez o segundo fundo. 2013, 2014, captamos o nosso primeiro fundo sem o BNDES, nosso primeiro fundo proprietário. Captamos dinheiro privado, dinheiro estrangeiro, dinheiro institucional local e foi um fundo totalizando 105 milhões de reais. Já investiu esse fundo Já todo? Terminamos de investir no passado, empresas? Investimos em 20 companhias, tá? 80% do fundo foi alocado para agtechs e 20% para tecnologias mais generalistas. E você estava me dizendo que está captando um terceiro fundo agora. Exatamente, estamos captando um fundo de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Já fechou, tá? Como que tá? Estamos fechando esse mês, tá? Então, na reta final, já temos investidores âncoras. Um deles já anunciou um investimento, que é a BASF. Então, a gente acabou ficando bem conhecido como sendo um dos principais investidores em agtechs do mundo e atuando numa região que é estratégica para várias multinacionais do agro. Então, a BASF, por exemplo, tomou a decisão de ancorar esse fundo. Ela está ancorando, ela está colocando quanto? 4 milhões de dólares, quase 17 milhões de reais. E esse fundo é para investir em quantas empresas? A tese é a mesma? A tese é a mesma, só que esse vai ser só agro mesmo, tá? Então não tem mais essa de deixar um bolsinho para outras tecnologias em outros setores. Vai ser só agro. Vamos ter uma abrangência geográfica um pouco mais ampla, então a gente vai poder investir em Latam, tá? Tecnologias argentinas, startups colombianas, México, mas todas com um DNA em comum. Todas têm que enxergar o Brasil como seu principal mercado endereçado e consumidor, tá? Então, por mais que ele seja um fundo voltado para a região inteira, ele só vai investir em companhias que têm o Brasil como destino do seu grande mercado consumidor. E você tem uma área também de Venture Debt? Sim, desde que a gente começou esse negócio... Explica antes o que é um Venture Debt. Eu vou explicar o que é um Venture Debt. Empresas de tecnologia, as startups, quando elas começam a dar certo, elas têm 3 características que tornam elas párias ou exiladas do mercado de crédito tradicional. E não é só no Brasil, tá? É no mundo. Elas são empresas novas, sem histórico bancário. Elas são empresas que não têm garantias tradicionais, porque tudo que ela capta de dinheiro, ela investe em tecnologia e ativo intangível e em crescimento, que é um prejuízo planejado. E terceiro, os fundadores tendem a ser pessoas jovens que não têm patrimônio para dar como aval. Então essas 3 características, ela perde dinheiro, ela não tem garantias tradicionais e os fundadores são normalmente pessoas ainda sem patrimônio lastreável, tornam as empresas completamente fora dos padrões bancários. Então, quando a gente começou o negócio em 2007, a gente percebeu que as empresas só tinham participação acionária equity, venda de ações, como a sua forma de se capitalizar. E a gente achou que isso era um fato da vida, que não ia mudar e tudo bem, até a gente ir para o Vale do Silício e conhecer o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, um dos 30 maiores bancos dos Estados Unidos, muito presente em Israel, muito presente na China e outros grandes ecossistemas e completamente, na época, ausente da América Latina. E replicamos o modelo dele. Ele é um banco que olha essas empresas com um olhar de venture capital para analisar se ela é merecedora ou não de crédito. Então ele não investe em startups que estão começando, mas ele pega startups que já estão no que a gente chama de série B, mais maduras, e que os empreendedores perceberam que vender participação é um capital caro. Quando a empresa dá certo, o dinheiro que ele deixa na mesa em termos de participação se torna muito caro e muito relevante. Então, se ele consegue diluir as rodadas com dívida, ele consegue reduzir o custo de capital e preservar mais participação na companhia para os fundadores e para os investidores que entraram no começo. E você tem isso, qual que é o valor que você tem para fazer esse tipo de... A gente tem um fundo de 140 milhões de reais, já está captado, já está rodando, já fez as primeiras transações. Ele investe de 1 a 14 milhões de reais por empresa em financiamento, tá? São agtechs também? Não, é generalista. Esse é generalista. Pode ser agtechs, mas o objetivo é que sejam empresas de todo o ecossistema. E também são empresas já em série B, empresas mais maduras? Série B em diante, a gente tem uma regra que a gente só pode financiar até empresas que faturaram 90 milhões no último exercício, né? O que normalmente significa para a empresa que está crescendo que esse ano ela vai faturar 150, 180, então empresas que já estão num patamar maior, né? E é um fundo que consegue ser muito flexível e criar estrutura de financiamento customizada para a empresa. Carência, prazo de 2, 3, 4 anos e muita flexibilidade em sentar e analisar o que existe de garantia recebível para poder fugir, ser mais competitivo que os bancos em termos de entender esse tipo de companhia. Francisco, obrigado. Prazer, Ralph. Muito obrigado a você. No próximo bloco eu vou conversar com o Francisco sobre a tese de investimento da SP Ventures.